Dado todas essas provas que a evolução é uma farsa, por que tem tanto biólogo que acredita? Bom, é aquela coisa, né? Existem elementos da teoria da evolução que são verdadeiros, né? Como eu disse, a mutação ela é capaz, eventualmente, de, por quebra, gerar uma adaptação local. Você tem aí processos até um pouco mais maiores, assim, como, por exemplo, a plasticidade fenotípica. O organismo ele tem a capacidade de gerar não diversos, mas ele é capaz de se ajustar, por assim dizer, ao meio, que hoje em dia até cheira um pouco a Lamarck, mas está ficando cada vez mais claro que o organismo ele responde ao meio de forma mais ativa. Então Lamarck tinha uma certa razão ou não? A forma com que ele expôs a teoria dele está errada, mas a ideia de que é possível a transmissão de informação adquirida ao longo da vida do organismo, ela está se tornando cada vez mais popular e mais sustentada por evidência, né? Hoje em dia nós temos a epigenética, então, por exemplo, uma planta que é criada em um ambiente de temperatura elevada, né, ela pode já, de certa forma, passar essa informação de temperatura para a prole. Então, por exemplo, um dos problemas de temperatura é que a proteína ela se desnatura, ela perde a conformação. Então, você tem, por exemplo, enzimas que servem exatamente para identificar essas proteínas que estão desnaturando e corrigir a desnaturação, né? Então, o que poderia acontecer? Uma planta tendo sido exposta continuamente a um tratamento de calor, na hora que ela vai, né, gerar o gameta, ela pode deixar marcadores no DNA dizendo, eu estou simplificando, né, falando de uma forma personificada, mas dizendo para a célula, expresse essa proteína com maior frequência, porque existem metilações no DNA que são quase que bandeirinhas dizendo esse gene deve ou não deve ser expresso em tal momento. Então, ela pode já passar uma informação para a prole de forma que certos genes sejam super expressos já ali no desenvolvimento. Então, a prole ela já vai estar meio que pré-adaptada à temperatura, por assim dizer. Isso cheira muito a Lamarck, entende? Mas é real e mostra exatamente que as criaturas elas têm um poder adaptativo intrínseco já elevado. Sequer é necessário essas mutações e erros. O organismo ele tem diversas formas de lidar com esses estresses externos, tá? Mas eu admito que eu me perdi com a sua pergunta. Não, por que muita gente, muito biólogo, acredita em evolução? Não nesse sentido que você deu, nesse sentido de gerar novas espécies e tal. Porque a circularidade de pensamento que eu descrevi, ela é muito perniciosa. Inclusive, eu não consegui enxergá-la, né? Então, pense, por exemplo, se você assume logo de cara que todas as espécies evoluíram, e isso também, principalmente, mais comum, é mais frequente entre os ateus, né? E na biologia tem muito ateu. Exatamente por causa dessa secularização da ciência, o evolucionismo ele tem as consequências que tem, né? O homem deixa de ser um organismo especial, ele passa a ser parte da natureza e com o mesmo valor que o resto. Então, perde-se essa noção da nosso papel aqui no planeta, né? Então, você já tem essa carga filosófica, teológica de ser um ateu. A evolução, ela dá ela é a sua religião, de certa forma, porque ela te explica de onde você veio, qual o seu propósito, no caso nenhum, ou melhor, reproduzir e deixar filhos, o que os ateus não fazem, então são péssimos do ponto de vista biológico, né? Seriam extintos se fosse uma característica herdável, né? O ateísmo, os ateus entrariam em extinção na natureza, porque eles não têm filhos, geralmente, né? Então, ele já entra com essa carga, né? Então, para ele, a única explicação da origem da vida e dos organismos tem que ser naturalista. Ele não vai admitir uma causa sobrenatural. Então, ele já está predisposto a aceitar uma explicação naturalista logo de cara, né? O evolucionismo, ele ganhou essa força, como eu disse, por causa do lobby desde o início. E agora, por causa do axioma da ancestralidade comum, quando ele vai olhar para as evidências científicas, para os dados científicos, ele vai interpretar os dados científicos com essa ótica. Ele já vai com viés de confirmação, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um artigo, acho que na Nature, na Science, que eles estão descrevendo
adaptação à vida semiaquática em dinossauros. Tá? Então, quando eles vão, já lá no resumo do artigo, eles vão dizer uma coisa mais ou menos assim, que existem na natureza, que o hábito semiaquático evoluiu mais de 30 vezes na natureza. O que eles querem dizer com isso? Que eles encontram em grupos completamente distintos, que não compartilham de um ancestral comum, o hábito semiaquático. Sei lá, lontras, o dinossauro lá, o espinhossauro, que seria o tema do artigo. São grupos que não têm um ancestral que era semiaquático, eles herdaram. Né? Teria evoluído 30 vezes independentemente, porque eles não estão conectados pelo mesmo ancestral. Quando você lê isso, dito dessa forma, dá-se a entender o quê? Que essa evolução independente das 35 vezes, ela foi demonstrada nas 35 vezes. Nós somos capazes de demonstrar como se deu a transformação. Não, isso é puramente uma conclusão circular causada pelo axioma original. O dado é o quê? O dado é que existem 35 grupos que têm vida aquática. Esse é o dado objetivo. Mas como você já assume que esses grupos evoluíram, e você já assume que, dadas as diferenças morfológicas ou genéticas, eles são muito diferentes para terem herdado de um ancestral, logo, isso evoluiu 35 vezes. Veja que você não demonstrou empiricamente nada. Não demonstrou. Você impôs aquela interpretação, tá? E é isso que você vai enxergar. E quando você começa a entrar nesse modo de pensamento, você fica acreditando que todo dado está dando suporte à sua teoria. Entendeu? Você encontra um organismo, você faz lá acha similaridades genéticas, você monta lá uma árvorezinha que vai tentar maximizar essas similaridades, eles vão cair juntos por causa de agrupamento, e você vai dizer, aqui, acabei de demonstrar que esses dois grupos descendem um do outro. Não, você está dizendo que as similaridades estão implicando parentesco, mas ao mesmo tempo você está assumindo que é isso, que similaridade significa parentesco. Aí quando a coisa não funciona do jeito que você quer, a coisa vira convergência. Então não tem como você refutar a hipótese da ancestralidade comum. Porque quando ela é refutada, você gera uma hipótese secundária que é, então foi a evolução que criou duas vezes. Mas se a coisa nunca encaixa, você tem que abandonar o axioma primário, dizer, não, pera lá, eu encontro uma coisa, não condiz com a ancestralidade comum. Aí eu encontro outra coisa, não condiz com a ancestralidade comum. Ao invés de ficar criando hipóteses alternativas para salvar a ancestralidade comum, você tem que começar a se questionar. Talvez a ancestralidade comum não seja verdadeira. Seria o mais óbvio para um cientista questionar se as premissas estão certas ou erradas. Eles põem como dogma e forçam todas as conclusões. A premissa maior está viciada. Sim, tá. E então é um alicerce que não cai. É por isso que se fala, os artigos, você pega no Google Scholar, você coloca evolução, tem, sei lá, 50 milhões de artigos, todos defendendo a evolução. Porque você vai produzindo hipóteses alternativas. Então, por exemplo, o DNA lixo é um exemplo fácil de entender. Quando se começou a estudar a biologia molecular, percebeu-se que apenas, sei lá, 2%, 5% do DNA codifica para as proteínas. Tá? Então o DNA ele é lido em RNA, depois ele é lido lá pelo maquinário celular para gerar as proteínas. Né? O código do DNA ele vai gerar ali uma certa proteína, essa era a ideia. Percebeu-se que uma grande parcela do DNA não é codificada em proteínas. Por causa da ideia evolucionista de que a evolução ela procede com erros, né? E muita coisa vai perdendo a utilidade porque as espécies vão se alterando, o que era adaptativo para a hipótese, para a população anterior não é mais. Os caras falaram o seguinte, 95% do DNA não codificante, isso faz sentido no evolucionismo, esse DNA ele é lixo, ele é aquele acúmulo dos milhões e milhões de anos de história evolutiva, genes que deixaram de funcionar, e a seleção natural não conseguiu se livrar, e assim por diante. E sequer começaram a estudar essa parte do DNA. Tá? Hoje, principalmente com o projeto ENCODE, eles começaram a estudar essa parte do genoma e perceberam que esse genoma ele é funcional. Ele não gera proteínas, mas ele gera, por exemplo, microRNAs que auxiliam na transcrição, na produção de proteínas, né? Na transcrição de proteínas, etc. Então, você já deveria, então, e alguns
pesquisadores haviam falado categoricamente no passado, inclusive o próprio Richard Dawkins falado, o fato do 98%, 95% do DNA ser não funcional é uma prova cabal de que a evolução funciona. Inclusive, se não fosse o caso, ficaríamos suspeitos, porque um DNA totalmente funcional cheira a projeto muito bem determinado e bom, né? Então, se esperaria o quê? Agora que sabe que o DNA é praticamente 100% funcional, que eles falariam, como Dawkins havia previsto, poxa, então há um projeto muito bem feito aqui. Não, o que se faz hoje? Não, faz total sentido no evolucionismo, porque as coisas, se a coisa não fosse funcional, teria sido eliminado pela seleção natural. Faz sentido que a seleção natural preserve aquilo que é funcional. Então, de novo, completamente o contraditório, ambos são suporte para a teoria da evolução. Entendeu? Então, você pode perguntar para um evolucionista, qual é a evidência que seria suficiente para você abandonar a ancestralidade comum? E eles geralmente vão dar alguma falácia. Encontrar um coelho no Cambriano. Então, a ausência do coelho é uma prova cabal da evolução. Né? Mas quando você diz que a ausência dos ancestrais do Cambriano não estarem lá presentes é uma prova cabal de que não houve evolução, e fala, não, o registro está incompleto, entendeu? Então você fica nessa circularidade, entendeu? E, obviamente, aqueles que questionam o paradigma são silenciados, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.